Oi, pessoal! Estamos aqui de volta, eu, professora Fabiana, fazendo a correção das atividades de vocês. E aí, é bom que vocês estejam com o material para ir conferindo as respostas, observando as explicações para a gente finalizar esse processo de aprendizagem que termina com a correção das suas atividades. Muito bem, podemos começar então. Vamos conferindo aqui, nós estamos fazendo a correção das atividades aí do segundo semestre, da segunda etapa, módulo 1, unidade 1, aula 1. Por favor, façam aí as correções necessárias, tudo bem? Nós vamos começar então com essa primeira questão. De acordo com os nossos estudos na unidade 1, o que é conto? Então, nós fizemos esse estudo aí e você deve se lembrar que é um tipo de gênero muito importante. É um tipo de narrativa ficcional curta. Quando nós falamos de ficcional, nós estamos falando de ficção, algo que é inventado, não é? Com enredo único, escrita em prosa, com poucos personagens. Letra B, é um tipo de texto que narra acontecimentos reais ou um fato socialmente amplo e relevante para um público. É um tipo de texto poético com linguagem metafórica em verso, podendo apresentar rima em métrica, ou nenhuma resposta é correta. Bom, nós temos a resposta correta, é a letra A. Sim, o conto é uma narrativa de ficção e é curta. O enredo único quer dizer que tem apenas um conflito, não é uma narrativa longa, então não dá para desenvolver vários conflitos. É em prosa, diferente da poesia e não tem, portanto, muitos personagens. Beleza? Tranquilo? Lembrou aí o que é conto? Maravilha, então nós podemos passar para a segunda questão. Sobre algumas das características do conto, né, que foram estudados, nós vamos relacionar. Então, o que estiver se referindo a enredo único, nós devemos colocar a letra A. A informação que se referia a espaço e tempo reduzido será a letra B. Poucos personagens será a letra C. E o final súbito será a letra D. Então, nós temos que fazer essa correspondência, ok? Então, nós temos aí, olha, no conto temos apenas uma unidade de tempo, de espaço, de ação, caracterizando-se por ser uma narrativa que lida com um só elemento: personagem, acontecimento, emoção e situação. Do que está falando aqui daquelas opções que nós temos lá na primeira parte da questão? Aqui nós estamos falando o quê? Do espaço e tempo reduzidos, por isso que é importante você fazer os destaques aí das palavras que vão te guiar para a resposta. Em contos, é normal que o fim aconteça imediatamente. Então, olha só, que o fim aconteça imediatamente depois do clímax. O clímax é o momento de maior tensão da narrativa. Não há, portanto, uma fase da história em que podemos acompanhar as consequências da resolução do conflito. Está muito fácil também quando a gente vai marcando aí as partes que nos orientam. Então, é a letra D, é o final súbito, não é verdade? Próxima, nos contos, o enredo, a história que está sendo contada, não se desdobra em tramas menores, o que faz com que todas as situações girem em torno de uma situação única. Então, só podemos ter uma resposta possível, que é a letra A. E, finalmente, até por eliminação das outras letras, nós sabemos qual é a resposta, né? Mas, por serem mais objetivos, os contos costumam apresentar um número bem reduzido de personagens, e é isso aí mesmo, a letra C. Muito bem, essa questão foi sobre as características do conto, assim como a primeira questão. Entendeu? Então, é aquela narrativa rapidinha, curta, ficcional, é o conto, e aí você revisou agora, relembrou e conferiu as suas respostas sobre as características do conto. Vamos então para a terceira questão.
Nós temos esse texto aí, esse conto, né? Perplexidade, da Maria Judite de Carvalho. A criança estava perplexa, tinha os olhos maiores e mais brilhantes do que nos outros dias e um risquinho novo, vertical, entre as sobrancelhas breves. Não percebo, disse. Em frente da televisão, os pais. Olhar para a pequena tela era a maneira de olharem um para o outro, mas nessa noite nem isso. Ela fazia tricô, ele tinha o jornal aberto. Mas tricô e jornal eram álibis. Nessa noite recusavam mesmo a tela, onde os seus olhares se confundiam. A menina, porém, ainda não tinha idade para fingimentos tão adultos e sutis, e sentada no chão, olhava de frente com toda a sua alma. E então o olhar grande, a rugazinha e aquilo de não perceber. Não percebo, repetiu. O que é que não percebes? Disse a mãe, por dizer, no fim da carreira, aproveitando a deixa para rasgar o silêncio ruidoso em que alguém espancava alguém com requintes de malvadez. Então, nós não vamos finalizar todo o conto, mas só para vocês relembrarem aí a leitura que vocês fizeram. Vamos então para a terceira questão. Quem é o autor desse conto? O nome aparecia lá logo depois do título, né? A Maria Judite de Carvalho. Letra B. Para que você acha que o texto foi escrito? Ou seja, o objetivo do texto, ou nós também chamamos isso de função social. Todo texto tem uma função social. Pode ser informar, pode ser divertir a gente, pode ser trazer uma reflexão. Então, o que você acha? Em geral, né, esse texto, ele tem o objetivo o quê? De entreter, ou você pode dizer, divertir as pessoas, né, de passatempo, seria mais ou menos essa ideia. E não existe um público específico, é o público em geral, qualquer pessoa que queira ler o texto, né, vai ler, então não tem um público muito específico. Normalmente outros tipos de texto têm públicos mais específicos, tá certo? Muito bem. Se você não colocou exatamente com essas palavras, mas foi mais ou menos nessa direção, a sua resposta está correta, tá certinho? Vamos continuando então. Nós temos ainda a letra C, D e E. Quem são os personagens do conto? O pai, a menina e a mãe. Onde que essa história acontece? Nós percebemos que a história acontece na casa deles, né? No ambiente familiar, na sala. Você pode colocar qualquer uma dessas respostas que também funcionam. E como a história se inicia? Qual é a situação inicial? Digamos que seja a desculpa, né? O start, o começo. Então, se inicia com a família reunida, o pai lendo jornal, a mãe tricotando e a filha assistindo TV, perplexa diante do que a filha assistia. Ela estava lá sem conseguir entender alguma coisa. Tranquilo? Quarta questão, então. O clímax do enredo é desencadeado pelo quê? O clímax, gente, seria o conflito. Sempre nós falamos que um conto traz um conflito que mexe com os personagens, uma situação que precisa ser resolvida. E o momento de maior tensão nesse conflito, nós chamamos de clímax, tá? Logo depois do clímax vem o final, vem o desfecho do conto. Então, qual seria a resposta aí? É o questionamento feito para a menina, pela menina aos pais, é o sentimento de perplexidade do pai, é o fato da menina estar assistindo TV, ou seria o comportamento da mãe diante do comentário da filha? Justamente o questionamento feito pela menina, né? O conto gira em torno dessa situação que nós chamamos de conflito, que é a situação que cria ali uma circunstância que envolve essas personagens, tá certinho? Muito bem, estamos indo bem aí com as nossas respostas, você tem conferido.
Você entendeu? Se não entendeu, né, vamos precisar voltar lá, refazer os estudos, porque depois vocês têm a avaliação, então precisa ter isso muito claro, tá combinado? Então, tranquilo, vamos continuando por aqui, tá certo? Próxima questão, questão número 5. O narrador desse conto é... Esse narrador, ele é um personagem que está participando da história? É um dos personagens? Então, se for, ou ele é o pai, ou ele é a mãe, ou é a menina, né? Ou, letra B, ele é um observador que não participa da história. O narrador é a menina que narra o que aconteceu com ela? Bom, você percebe que a letra A e a letra C, elas são conflituosas, elas não podem ser verdadeiras porque as duas estariam corretas, né? E nenhuma das alternativas? Não, nós temos uma resposta aí e é um narrador observador, ele só conta a história pra gente, ele não participa dessa narrativa. Se você fosse o pai ou a mãe da menina, como você responderia ao seguinte comentário e questionamento dela? Ora, tanta coisa, tudo. Tenho pensado muito e dizem-nos para não matar, para não bater, até não beber álcool porque faz mal. E depois a televisão, nos filmes, nos anúncios, como é a vida afinal? Então aqui, né, é o questionamento da menina. Imagine que você tem uma filha e ela te faz essa pergunta. Ela não está conseguindo compreender a vida, porque a gente diz uma coisa e a TV mostra outra. Nesse caso, gente, a resposta é totalmente pessoal, tá? Não tem certo, não tem errado que a gente possa atribuir aí. É a sua resposta, é a sua construção. Como você responderia para essa criança se fosse sua filha? Tranquilo, você coloca a resposta que você acha que funciona melhor, beleza? Então, maravilha. Esses questionamentos fazem parte, né, da criança que ainda está aprendendo sobre o mundo. E muitas vezes ela percebe que tem um descompasso, uma incongruência, né? Como é que você responderia? Boa pergunta essa, né? Próxima questão, então. Questão número 7. Nessa unidade 1, estudamos os adjetivos. O que são os adjetivos? São aquelas palavras que elas indicam as características de uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser uma situação, ou seja, de um substantivo, né? A gente pede para pesquisar o significado. Provavelmente você recorreu à internet ou a um dicionário. Então, essas respostas podem variar um pouquinho, certo? Perplexo. O que é uma pessoa perplexa ou que está perplexa? Que hesita, que está indeciso, irresoluto ou tomado de espanto, atônito, assim, surpreso, né? Pode ser também. Então, qualquer resposta nessa direção vai ser considerada certa. Quando você pesquisa o dicionário, ele costuma dar mais de um significado. Por quê? Depende ali do contexto. No caso do texto, o segundo aqui, né, a segunda opção seria a que mais se encaixa no texto, percebe? Mas há situações em que o primeiro significado pode ser mais adequado. Vertical, né, da linhazinha vertical que aparece entre as sobrancelhas da menina, que segue a direção do fio de prumo, perpendicular ao plano horizontal, ou seja, é essa direção, né? Sutil. O que é uma coisa sutil? Composto de partes finas, delgadas, tênues. Esse é o primeiro significado que o dicionário nos dá. Segundo, fino, delgado, simples. Pode ser algo pouco pronunciado, né? Uma coisa de pouco destaque, uma coisa mais delicada, menos evidente. Então, são significados que vocês podem ter encontrado. Tá tranquilo? Maravilha. Questão número 8. Marque a alternativa em que todas as palavras pertencem à classe gramatical dos adjetivos. Então, nós acabamos de comentar o que são adjetivos. Aquelas palavrinhas que indicam característica de alguma coisa.
quando eu digo televisão, a televisão é um objeto, né? Não é um eletrodoméstico? Sim, a televisão é um eletrodoméstico. Então, se é um objeto, é um substantivo. Aqui nós já eliminamos a possibilidade de serem todos adjetivos. Nós temos a letra B, adorável, europeia e verde. Veja bem, vamos imaginar que nós estamos falando de uma pessoa. A pessoa é adorável, ok, é uma característica dela. A pessoa é europeia, ok, é uma característica dela. Bom, a pessoa não pode ser verde, né? A menos que seja uma pessoa de Marte. Aí poderia ser verde, mas vamos pensar, um objeto, o objeto é verde, por exemplo, a camiseta. Então pronto, nós temos aqui a nossa opção com características, que é justamente a letra B. Então as outras aí nós temos, né? Estudar é verbo, não pode ser. Álcool também é substantivo, não pode ser. História é substantivo. Na letra D, pai e menina são substantivos. Então, a única que todos são adjetivos é a letra B. Questão número 9. Nós vamos classificar os adjetivos conforme o código aí. Letra A para adjetivo primitivo e B para adjetivo derivado. Você lembra o que é isso? O primitivo, ele é o primeiro. Ele é aquele que dá origem a outros, tá? Ele é o primeiro de uma série de outras palavrinhas que são formadas ali a partir dele. E o derivado, ele vem depois do primitivo. Ele é formado a partir do primitivo. Então, eu preciso de que uma palavra exista primeiro para que eu consiga criar um substantivo derivado. Perfeito. Então, vamos pensar aqui. Desfavorável. Será que essa palavra foi a primeira? Sim. Olha, desfavorável vem de favor, tá? Isso aqui seria a raiz da palavra. Então, existe favorável, existe desfavorável. Então, isso aqui é um adjetivo que derivado. Se fosse só favor, seria primitivo. Mas como é desfavorável, é derivado. E bom. Bom é um substantivo primitivo. Depois dele, nós temos outros. Por exemplo, boníssimo, bondade. Esverdeado. De que palavra vem esverdeado? Ah, vem de verde. Então, verde é o primitivo, esverdeado é o derivado. Letra B. Feliz. Feliz é a primeira. A partir de feliz, a gente cria outras. Felicidade, infelicidade, felizmente e por aí vai, não é? Então, letra A é um primitivo. Você já lembrou aí? Perfumado é letra B, derivado, e entristecido, né, que vem de triste, também é derivado. Muito bem, lembraram aí a questão da formação das palavras? Palavrinha primitiva, em geral, ela é menor e todas as outras que são formadas a partir dela tendem a ser o quê? Maiores, porque a gente vai acrescentando coisas para criar novas palavras. E aí essas palavras são as derivadas. Tudo bem? Perfeito. Então vamos para a nossa última questão. Classifique o termo sublinhado de acordo com o código a seguir. Artigo definido e artigo indefinido. Vamos lembrar quais são os definidos? São aqueles que nos permitem indicar seres que estão definidos no contexto, que o contexto permite saber assim sobre o que nós estamos falando. Então é o e o a e o plural deles, os e as. O indefinido, e aí ele já passa uma ideia o quê? De eu não sei quem é. Eu não tenho uma determinação assim. Existe um desconhecimento. Então é o um, uma, uns e umas. Lembrou? Perfeito. Então, vamos lá, hein? A criança estava perplexa. Então, quando nós falamos assim, a criança, esse a
está se referindo a uma criança que a gente sabe do que está sendo falado. Então, é um artigo definido. Isso. Letra A. Como é a vida, afinal? Mesma coisa, letra A. E um risquinho novo, vertical. Olha só, um risquinho. Não é o risco específico, é um risco. Então, é a letra B. Quem se prepara para uma corrida difícil? Letra B, que é o feminino de né? Explicar todos os problemas, os de aritmética e os outros. Artigo definido de novo, letra A. E o pai dobrou o jornal. E é artigo definido, letra A também. Tranquilo? Muito bem. Então, nós tivemos aí essa unidade, o estudo do conto e suas características. Na parte gramatical, os adjetivos e os artigos, lembrou? Veja bem, se precisar, volta lá, estuda mais um pouquinho antes de fazer a prova. Tá combinado? Tranquilo? Então, vai lá, bons estudos para você e até a próxima.